tá? Eu fico puto com isso, porque era para estar se falando muito mais da saída do Vojvoda do Fortaleza. Mas aí porque o cara não tá no Rio de Janeiro, aí porque o cara não tá em São Paulo, não tá ali no eixo, cara, tá se falando muito pouco sobre isso. Era hora, realmente, acabou o período do Vojvoda ou não? Mesmo assim vocês manteriam? Eu acho que passou, pra ser bem sincero, da hora, viu, Pilhado? Eu concordo com tudo isso. Fala, rapaziada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai ver a repercussão da imprensa falando sobre a saída do Vojvoda. Teve muita discussão, bate-boca e polêmica aí, falando se realmente estava na hora do Vojvoda sair, se já tinha dado pro Fortaleza ou se foi uma covardia por tudo que ele fez pelo clube. Vamos ver o que foi que eles falaram aí, se liga no vídeo. Tá? Eu fico puto com isso, porque era para estar se falando muito mais da saída do Vojvoda do Fortaleza. Mas aí porque o cara não tá no Rio de Janeiro, aí porque o cara não tá em São Paulo, não tá ali no eixo, cara, tá se falando muito pouco sobre isso. Porque o que o Vojvoda fez no Fortaleza, primeiro, é histórico. Ele mudou o Fortaleza ainda mais de patamar. Além disso, ele fez o que nenhum treinador no Brasil faz. Ele abriu mão de propostas muito maiores para ganhar muito mais dinheiro em clubes de maior tradição, de maior visibilidade, de maior torcida, e ele não saiu do Fortaleza. Ele foi leal ao Fortaleza. Ele foi leal à promessa que ele fez à diretoria do Fortaleza. Continuou ganhando menos, continuou com um elenco menos valioso, continuou com um clube que tem menos dinheiro ali para colocar na mesa por propostas para ele. E detalhe, o cara chegou numa final de Sul-Americana. Foi a primeira final internacional da história do Fortaleza. Primeira. Fortaleza mereceu vencer aquele jogo. Não venceu por muito pouco. Ele fez campanhas históricas no Campeonato Brasileiro, jogando muito, tornando o Fortaleza temido pelos grandes clubes do Brasil. Ele fez campanha grande em Libertadores, pelo Fortaleza. Cara, então eu acho que o Vojvoda, ele tem que ser ídolo da torcida do Fortaleza. Eu acho que pode ter chegado o momento de sair, talvez sim. Tava aí a 9 jogos sem vencer, Fortaleza ali brigando contra o rebaixamento. Mas, cara, o que o Vojvoda fez, o fato de ter negado propostas de clubes de mais tradição, oferecendo mais dinheiro, eu achei muito grande, de verdade. O que fez o Vojvoda no Fortaleza, achei uma passagem histórica e acho que esse cara vai ser uma boa contratação para qualquer clube dos gigantes do futebol brasileiro que ficarem sem treinador, tá? Qualquer clube dos gigantes aí do futebol brasileiro que ficar sem treinador, eu acho que vale muito ir atrás do Vojvoda, porque é corajoso, é ousado, tem um estilo de jogo próprio que ele não muda com muita frequência, um jogo ofensivo, um jogo que ele prega futebol. Eu acho o Vojvoda aí um baita de um treinador. Concorda, Bruninho? Porra, tem que ser mais falado. O que o Vojvoda fez no Fortaleza foi muito grande, Bruno. O Vojvoda, eu acho que ele é o maior técnico da história do Fortaleza. O Vojvoda, ele é gigante ali no Fortaleza. Fortaleza jogou a Libertadores pela primeira vez, o quarto lugar, 2 vezes quarto lugar no Campeonato Brasileiro, semifinalista de Copa do Brasil, vice-campeão de Copa Sul-Americana. Para mim ele é um cara histórico do clube, né? O Fortaleza, é claro que há sempre as circunstâncias, o Fortaleza também conseguiu esses resultados porque o clube passou por um processo de profissionalização sob o comando do Marcelo Paes, antes como presidente, agora como CEO da diretoria. Claro, o Fortaleza se estruturou, o Fortaleza hoje permite que os seus treinadores possam entregar trabalhos como o Vojvoda entregou. Mas foi ele que entregou esse trabalho de quarto lugar de brasileiro 2 vezes, né, de disputar Libertadores. O time está classificado, inclusive, para as 8ª de final da atual edição da Libertadores, vai jogar com o Vélez. Então é um cara gigante no Fortaleza, um cara que acaba saindo no momento que o time está na zona de rebaixamento. Não é a primeira vez que acontece, e da outra vez ele ficou e o time saiu. O time até chegou ao 8º lugar lá em 2022. Dessa vez acabou a diretoria do Fortaleza não dando essa oportunidade para ele tirar o time de novo. Não sei também se ele, que o futebol ele tira muito a energia também de quem está trabalhando ali, né? E o Vojvoda estava sendo cornetado pela torcida, né? Sempre que o resultado vira, a opinião externa vira também. Então não sei se ele tinha a mesma energia, a mesma paciência para seguir trabalhando. Talvez ele mesmo já não tivesse a mesma energia para seguir trabalhando e tirar o time dessa situação. Mas o que ele fez no Fortaleza está escrito. É o maior técnico da história do clube. Não, é isso. E tem um negócio também, né, o Raí, que eu acho que pesou muito também,
que é o fato da freguesia para o maior rival, né? Já vem aí já vinha mal, perdeu de novo para o Ceará, que tem aquela rivalidade muito grande. O Ceará tem zoado muito o Fortaleza, porque mesmo no auge desse time do Vojvoda, o Ceará vencia mais do que o Fortaleza em confrontos diretos. E aí teria sido a gota d'água, a derrota. Agora, depois dessa série de 9 jogos sem vencer, Fortaleza ali tá na zona do rebaixamento, né? Sim, penúltimo colocado. Fortaleza na zona do rebaixamento. Tinha que ter sido feito isso, na sua opinião, Raí? Depois eu quero saber do Piperno também. Era a hora? Realmente acabou o período do Vojvoda ou não? Mesmo assim vocês manteriam? Eu acho que passou, para ser bem sincero, da hora, viu, Pilhado? Eu concordo com tudo isso. O Vojvoda é um treinador histórico, mais de 300 jogos, 5 títulos, final de Sul-Americana, colocando o Fortaleza vários anos para jogar a Copa Libertadores da América. Mas eu somo aqui 2 fatores para chegar à conclusão de que o modelo se esgotou, né? O trabalho se esgotou. Primeiro, os resultados, o desempenho do time em campo. E no segundo, em segundo, uma apuração que hoje está lá no site do Globoesporte.com, dos colegas que lá trabalham, cobrem o Fortaleza de perto, sobre bastidores da demissão, como se deu a decisão, as reuniões e a avaliação da direção de que o trabalho já não tinha nos treinamentos a mesma energia, as jogadas ensaiadas, né? Tudo isso está descrito lá na matéria feita pelos nossos companheiros do Globoesporte.com. Então, se você soma esses 2 fatores, você vai chegar à conclusão de que o trabalho não tinha mais para onde andar. E aí, por que eu digo que passou da hora? Porque essa avaliação ela não é de agora. A avaliação do trabalho do dia a dia não estar sendo bom, ou mesmo no mesmo nível que já foi em um outro momento, e dos resultados também não serem bons, em que pese a classificação para a fase de mata-mata da Copa Libertadores da América, né? O Campeonato Brasileiro do Fortaleza é muito ruim até aqui. O Fortaleza chegou a ficar 2 meses sem ganhar um jogo já dentro dessa temporada. Só que o que mudou do dia 16 de junho de 2025 para ontem, né? Ontem foi dia 14 de julho, que foi quando ele foi demitido. Há um mês, o Fortaleza fez uma reunião e publicou uma nota no seu site, nas suas redes sociais, dizendo que tinha ali feito uma reunião, conversado com o Vojvoda e que a decisão era manter o trabalho até o fim da temporada. Então eu contesto muito essa demissão agora, porque você desperdiçou um tempo precioso que não voltará mais e que você não vai ter de novo na temporada para fazer a troca. O tempo de um mês de janela ali, férias, né, o período de intertemporada e o retorno das atividades. O Vitória fez a mesma coisa com o Thiago Carpini, né? Ele já não vinha bem antes da parada, deu-se ali um tempo, a expectativa da melhora. No primeiro jogo, no retorno, o Vitória foi eliminado por Confiança na Copa do Nordeste, ele foi demitido. O Vojvoda da mesma coisa. Então, o que mudou da avaliação de um mês para cá? Que mudou para que em 2 jogos, antes de 2 jogos havia uma confiança de que ele pudesse recuperar o time e depois de 2 jogos não há mais a confiança de que ele pode recuperar o time. Então eu contesto muito o tempo, o timing da escolha, da troca. Ela poderia ter sido feita antes e o Fortaleza poderia ter aproveitado esse tempo já para trazer um novo treinador, começar a trabalhar e o time já voltar fortalecido para essa disputa de mata-mata da Copa do Nordeste. Era um jogo muito difícil contra o Bahia, o resultado foi absolutamente normal, 2-1 pro Bahia. Hoje o Bahia é muito mais forte que o Fortaleza, natural que o Bahia passe pelo Fortaleza. Perder um clássico pro Ceará hoje é meio normal também, né? Embora tenha a rivalidade, como você citou, hoje o Ceará tem um time mais forte que o Fortaleza, um conjunto melhor do Léo Condé. Tanto que se você olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, um é o 9º e o outro é o penúltimo colocado na competição. Então, eu acho que a questão do tempo, né, a escolha de quando trocar, ela é bastante contestável. Agora o Fortaleza está no mercado. Li hoje que o Tite foi consultado, mas já disse que não quer trabalhar mais nesse ano. O Zubeldia é um dos técnicos que está ali na lista, né, de possíveis contratados, e o Ramon Dias, que também pode ter um acordo aí com o Olímpia do Paraguai. Então o Fortaleza começa a se mexer para substituir o Vojvoda, mas eu acho que, embora ele tenha uma história espetacular, seja o maior técnico da história do Fortaleza, eu acho que passou um pouco do tempo de trocar, porque o 2025 do Leão é muito ruim até aqui. Aí, rapaziada, a gente viu toda a repercussão da imprensa falando sobre a saída do Vojvoda, né? Na verdade foi uma demissão, ele não pediu para sair. O Pilhado até comentou aí que deveria realmente ter tido mais repercussão da imprensa brasileira, do eixo ali Rio-São Paulo, porque realmente o Vojvoda fez um trabalho excepcional no Fortaleza, pegou o Fortaleza numa situação complicada, teve bons resultados, ótimos resultados na verdade, e isso fica registrado, né? A história foi construída no Fortaleza. E poucas vezes eu vi um técnico sair, tem a despedida dele aí, poucas vezes eu vi um técnico sair do clube assim chorando, igual como ele saiu. Foi abraçado pela torcida, a torcida também empolgada, cantando o nome dele.
Então significa que ele realmente viveu esses anos no Fortaleza muito bem, foi muito bem recebido. A família toda estava adaptada também em Fortaleza. Então eu acho que fica aí uma história com o Vojvoda, né? E eu acho que o Fortaleza poderia ter segurado um pouco mais, apesar da situação que eu acredito que também não seja tanto o técnico e sim o elenco. Eu acredito que vai vir um treinador novo e vai mudar assim do dia para a noite a situação do Fortaleza, que se encontra aí numa situação bem crítica. E outra, né? O Vojvoda também, por ser um excelente técnico, tinha negado também várias propostas aí de clubes grandes brasileiros também. Mas nesse momento, como ele vai estar livre no mercado, né? Eu acredito que grandes clubes aí vão procurar ele rapidamente. E aí, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários se vocês gostariam do Vojvoda e um técnico aí desenrolado. Técnico muito bom, que tem personalidade. Se vocês gostariam dele no clube de vocês, né? Deixa aí nos comentários se gostou do vídeo. Comenta. Deixa o like aí, beleza? Se inscreve no canal que a gente sempre vai estar trazendo a repercussão sobre o nosso futebol, os bastidores e notícias. Valeu, forte abraço.